Essa é a sua Web Rádio IBVA. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast dos jovens, o podcast U Talk. E hoje eu tô aqui novamente na presença de Thales, ele que já é fixo nessa mesa, então fale, se apresente. Não é isso, agora não tem mais apresentação bonitinha, né? Você é fixo na mesa e acabou, né? Não tem mais o prelúdio, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês de novo e vamos para mais uma conversa da série. Como é que ficou o nome dessa série? Boa pergunta, eu esqueci o nome agora que eu fiz na primeira entrevista. Mas é a série entrevistando a liderança dos jovens da IBVA, cada ministério dos jovens aqui da IBVA. E nessa, a gente já passou pela integração e hoje a gente vai entrevistar um ministério que é muito importante tal qual a integração, que é o ministério do joelho no chão. Então, vamos falar agora. Peço que eles se apresentem, falem um pouco sobre eles. Pedir primeiro para que Gustavo se apresente e depois Gustavo, que eu já falei o nome, e depois Ban. Opa, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? O tempo que você estiver ouvindo esse programa. Meu nome é Gustavo, eu sou líder da intercessão dos jovens da IBVA, junto com minha noiva Amanda, mais conhecida como Ban. E estou muito feliz de estar aqui com esses dois grandes homens de Deus, esses jovens maravilhosos aí. E, como diz Matheus Lima, somos do Ministério da Reza, né? Eu ia falar essa parte. Olá, gente. Sou Amanda, mais conhecida como Ban. E é isso, eu sou líder junto com o Gu. A gente começou há pouco tempo, mas estamos aí, né? Em obediência e determinação. E uma coisa importante, que eu falei lá no primeiro que eu gravei com o Thales, é que ela também é professora do Kids. Então, isso é importante mencionar. Eu tô lá no Kid Mais. Eu hoje não atuo tanto como professora, não. Eu tô mais coordenando o Kid Mais, porque eles são, né, em uma grande quantidade. Mas Thales está lá, assíduo, como professor. Gui também tá ajudando, né, Gui? Agora então, você agora... colocou lá. Vocês estão vendo, né? Semana passada, todo mundo que veio aqui era meu chefe de algum jeito. Na outra também e agora também, né? Verdade. Então, não tem jeito. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, aquelas perguntas óbvias, né? O que é intercessão? Né? O que é que seria interceder? Interceder, orar é a mesma coisa? Eu vou deixar essa resposta para Gu primeiro. Então, eu não sou que nem Álvaro Júnior, porque ele traria aqui do grego, do hebraico antigo, a definição original de intercessão, e, enfim. Mas o que eu entendo, assim, da minha parte, é que quando a gente costuma falar de intercessão, a gente costuma falar de uma oração por algo ou por alguém, não uma coisa de você estar pedindo para você ou tudo mais. A galera até fala dessa coisa de estar, intercessão, estar entre duas coisas, estar entre Deus e outras pessoas, né? E outros grupos e outras situações. Então você está orando por algo que não é exatamente a sua vida. Então você pode fazer sozinho, ser um intercessor sozinho, ou você pode, num grupo de intercessão, orar por outras pessoas, orar pelos jovens, orar pela igreja, orar por outros países, e aí você está, nesse caso, intercedendo. Quando a gente usa esse termo intercessão, geralmente a gente está falando sobre a gente estar orando por outros, não por nós mesmos, né? Então, a é intercessão não seria aí, nesse caso, então, uma oração qualquer. Seria orar, tipo, vou dormir, vou orar ali pelo meu dia, como foi meu dia, não seria isso. Então, seria algo mais intencional para algum objetivo específico, né? Exato. Eu acho que até por isso a gente tem um ministério não só de oração, mas de intercessão. Porque a oração, você ora na sua casa, fala com Deus e expõe a Ele os seus sentimentos, suas dores, suas causas. Mas quando a gente fala de um grupo, né, no caso dos jovens, a gente está falando de um grupo que vai estar intercedendo por outros, uns pelos outros e por outras situações. Então, acho que cabe mais você ter um grupo de intercessão. Mas claro que aí está tudo junto nesse ambiente aí da oração, né? Enfim. Sim. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para a Ban, para ela falar um pouquinho sobre o porquê que ela se dedicou a estar nesse ministério, né? Qual foi a necessidade que você viu para se colocar à disposição de estar assumindo a liderança do Ministério da Intercessão? O que é que lhe puxou para isso, vamos dizer assim? Qual foi essa
Vou contar então uma questão pessoal mesmo, é que desde o início do ano, desde o ano passado talvez, eu e Gu, a gente ora muito pelos jovens, porque a gente percebeu essa falta de oração aqui no meio dos jovens, que tipo assim, foram esfriando muito nessa área, né, espiritual, assim, da coisa de buscar oração, de buscar interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. E eu vinha orando desde o início do ano por isso, junto com ele, por essas questões, e eu senti no meu coração também de que Deus esse ano ia me entregar alguma coisa nos jovens com ele, e eu não sabia o que era, eu só senti isso. E aí, quando estava chegando agora nesse período que eu tô já passando aqui de mais adiante, não vou continuar lá, e aí eu senti de falar com o Matheus, falei, Matheus, tô mais livre aí, tem alguma coisa nos jovens que tá precisando de ajuda, alguma coisa? Aí ele, já te escalei pra uma coisa, e tipo assim, tinha sido com o Gustavo, não era nem assim, vai ser um e o outro de vice, nem nada do tipo, foi assim, os dois juntos. E eu senti que era realmente uma confirmação de Deus. Eu nunca, falo isso pra todo mundo, nunca tive interesse em liderar muitas coisas nos jovens, sempre fugi bastante por vergonha, porque eu sou tímida, né, todo mundo já sabe. Mas aí, diante de tudo isso que a gente veio construindo em oração, né, a respeito dos jovens, eu senti de que era realmente uma resposta de Deus. E colocamos em oração novamente e aceitamos mais por isso. Ainda é um desafio muito grande, mas a gente sabe que, né, é obediência. E assim, dentro do Ministério de Intercessão, assim, quais são as ações do Ministério? O que é que faz de diferente no Ministério de Intercessão que, por exemplo, eu ou os ouvintes não podem fazer sozinhos no quarto, por exemplo? Que não pode fazer sozinho no quarto. Como o Gu falou, explicou bastante, né, essa questão da intercessão, assim, ser muito pelo outro também. Então, a gente, enquanto corpo, eu acredito que precisa ter esse hábito de buscar o Senhor juntos e realmente colocar as nossas questões rotineiras mesmo diante dos nossos irmãos e buscar isso juntos, e esse crescimento, assim, sabe? Eu acho que a gente criar esse hábito de orar uns pelos outros, de ver a necessidade do nosso próximo. E também a equipe de intercessão, eu acredito que está ali muito para se dedicar em oração constante e buscar isso juntos, enquanto equipe também, pelos outros. Ter essa sensibilidade, buscar essa sensibilidade do Espírito Santo pelas necessidades do próximo, nos momentos de culto, não só em momentos de apelo, mas estar ali sempre disponível e pensando, poxa, qual é a necessidade do meu irmão? Pelo que eu posso orar por ele? Deixa eu realmente me disponibilizar para estar aqui por ele. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. O Gu pode responder também. Eu queria só comentar que os jovens, assim, na minha visão, a gente teve um grande avanço, digamos assim, um grande crescimento do estilo mais, digamos assim, pentecostal, carismático, há alguns anos atrás. No Brasil em geral, mas aqui na igreja também, os jovens e tudo mais. E no Brasil, nos últimos anos, tem tido um grande crescimento de um lado mais tradicional. E eu não estou criticando nenhum dos dois, estou só falando que é isso, só constatando. E eu gosto de muitas coisas das duas, entre aspas, frentes, que a gente não devia nem ter essa coisa de frentes, né? Mas enfim. Mas eu acho que às vezes quando a gente teve esse crescimento mais da área da teologia, da área mais tradicional, digamos assim, muitas pessoas acabaram deixando de lado um pouco a questão dos dons, da questão carismática. A gente associou, eu tenho falado muito isso, a gente associou muito a questão de dons com o estilo pentecostal, a roupagem pentecostal, e eu acho que isso é muito danoso. Porque, com todo respeito aos pentecostais, às vezes eu não me identifico como, não é meu estilo, respeito, mas não é meu estilo. Mas não por isso eu preciso abdicar dos dons do Espírito, abdicar de buscar isso, buscar dom de profecia e tudo mais. Então, a gente, como associou muito a uma coisa a outra, né, a gente acabou deixando isso, e os jovens tinham deixado muito isso. Então, apesar de ser um ministério da intercessão, a gente também está meio que com a missão de trazer de volta uma cultura de oração dentre os jovens, uma cultura de busca pelo poder do Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja carismática, é uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo, acredita no batismo no Espírito Santo, e é a igreja que faz parte da Convenção Batista Nacional, né, que é uma convenção das batistas, digamos assim, renovadas. Então, eu acho que também a gente tem essa missão importante também na minha vida, por alguns momentos eu
meio que deixei de lado. Ah, não é mais meu estilo, muito assim, pentecostal. Pô, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a O outra. que irmão. isso tem a ver? Caraca, Paulo fala de forma muito Espírito Santo só vai pra contundente. poder- Os dons do Espírito busca com zelo o dom de profecia. Cadê, tá ligado? Então a gente tá muito, muito também nessa coisa de voltar a ter reuniões de oração, a galera buscar isso. E isso, normalmente, eu costumo falar que quando a pessoa começa a orar, ela começa a orar mais. É quando tipo, ela já tá orando, ela começa a querer orar mais. Então a gente tem buscado isso também. É quase como pegar no tranco, né? Tipo, Exato, empurrando. exato, Vamos lá, exato. vamos orar um pouquinho Porque agora, que quando a gente não- ora mais um pouquinho, assim, Quando o até negócio criar tá uma- bom, ninguém quer parar, velho. Tem Ninguém uma quer questão parar. de ensino aí, né? De Isso, voltar, bastante. De voltar a ensinar a galera o que é orar. Achei valiosíssimo isso que vocês disseram. E, assim, tem reuniões de oração agora, né? Já faz um tempo que não vinha tendo. E fala aí, faz o convite aí pra galera, fala um pouquinho aí. como que- Galera, pra você que não conhece ainda, a gente tá tendo 2 ou 3, que acontece, presta atenção porque é difícil, né? Na segunda e quarta segundas-feiras do mês, entendeu? O mês normalmente tem 4 segundas-feiras, às vezes tem 5. Ele sempre acontece, exato, ele sempre acontece na segunda-feira e na quarta segunda-feira. É só olhar o calendário e contar lá, pronto, só é isso. Mas é às 7h30 e a gente está fazendo lá no Salão dos Jovens, que é no Anexo 2, lá no terceiro andar do Anexo 2 da IBVA. Então, quem não conhece ainda está mais que convidado. Quem conhece também está mais que convidado para estar aqui, né? Quem conhece principalmente, É, tá? principalmente. Venham que você já sabe como é que é a É muito reunião. bom, gente. Tá sendo incrível, tá sendo muito massa. Voltar essa coisa de a galera orar junto, orar um pelo outro, buscar o Senhor, e é muito massa. Eu mesmo estava sentindo muita falta e estava precisando muito disso e ainda estou, né? Então estamos aí. E você falou do ensino, a gente está pensando bastante em trazer mais essa questão do ensino, pegar algum material, estou analisando alguns materiais para pegar de livro, para trazer algo mais embasado, né? Não só ser o que eu acho sobre a oração, mas algo mais embasado sobre ensino sobre oração, né? Então a gente está aí planejando algumas coisas. Seria algo mais focado, né? Porque também falar o que a gente acha de acordo Eu com- acho um monte de coisa, eu mesmo acho muita coisa. Então. E que muitas vezes o que a gente acha não é errado. A gente só precisa de ter uma basezinha pra dizer, ó, tá vendo? A Exatamente. gente acha certo por causa disso daqui, ó, você tá vendo? Como é que é? Então, Exatamente. nessa pegada eu quero trazer uma pergunta pra vocês, que é até um estímulo que vocês podem dar pras pessoas de estarem fazendo isso, né? Do por que devemos orar junto com o corpo, né? E qual o efeito que isso pode ter, qual o efeito que orar junto com o corpo, orar em comunhão, em unidade de espírito, e tá todo mundo ali junto, orando, clamando por algo. Como vocês veem isso, tipo, qual o efeito que isso causa? Não, os dois vão responder. Mas de novo, o que eu acho aqui, né? Minha opinião, mas assim, o que eu vejo muito é que a oração individual, ela, obviamente, é crucial, ela é muito importante, não tem cristianismo sem vida de oração individual, e ela é muito sobre transformação individual, transformação da sua vida, você ter relacionamento mesmo com Deus, seu relacionamento pessoal, e é uma dinâmica muito importante, mas é diferente da dinâmica da oração em comunidade, da oração em igreja. Eu acho que quando o corpo se reúne para orar, Jesus mesmo fala, no versículo que a gente até batizou o nome da oração, é o 2 ou 3, né? Jesus fala que quando 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então, existe algo diferente sobre se juntar para orar. Quando a Igreja de Cristo se reúne para invocar o nome do Senhor, para orar e interceder sobre algum assunto, é algo diferente. Deus se manifesta de forma diferente. Quando a nossa espiritualidade ali naquele momento se manifesta para o outro também, quando eu estou orando por alguém na igreja, quando a gente está orando em grupo uns pelos outros, isso se manifesta de forma diferente do que quando eu estou falando com Deus sobre a minha vida, sobre o que eu estou passando, que também é importante e é válido. Mas eu acho que tem algo de muito diferente. Claro que quando a gente está tratando de oração, quando a gente está tratando desses assuntos, acaba entrando às vezes um pouco na área mais mística. Mística no bom sentido, né? De algo que é sobrenatural, de algo que é mais difícil você teorizar sobre. O que acontece quando nós estamos orando em grupo e qual é a diferença exata
É meio difícil a gente teorizar especificamente sobre isso, mas a gente sabe quando a gente começa a praticar, botar em prática isso nas vigílias, a gente vem para as vigílias, a gente vem para a reunião de oração, a gente começa a ver claramente que existe algo diferente que Deus faz no grupo, no corpo, quando a gente está junto invocando o nome dele. Assim, e aí já dou a oportunidade para eu falar sobre isso. Uma das questões que eu estava conversando com o Thales antes, que a gente estava vendo, é Atos 12, que fala quando Pedro está preso e que a igreja ora, e que naquele momento que a igreja está orando, Pedro, ele sai da cadeia, ele consegue sair e volta. E quando ele chega no local onde a igreja está ainda orando por ele ali. Então, tipo, ele encontra a igreja ainda orando por ele. Então, nessa pegada, uma questão até um tanto quanto mística, né? Tipo, é mística porque é sobrenatural o que acontece ali. Então, tipo, isso é uma das questões que a gente pode ver da oração em corpo. E aí eu queria agora que o Iban falasse um pouco sobre isso. Além de tudo isso que ele falou, eu penso que isso gera também um cuidado da gente, sabe? Pela nossa igreja, pelo corpo de Cristo, e também ajuda a gerar aquela unidade que muitas vezes a gente perde. Eu vejo que, como o Gu falou, né, que isso foi ficando para trás, essa questão do buscar a parte espiritual e ser muito teórico e tudo mais. Isso foi gerando muitas opiniões nas pessoas e gerando também muita distinção, assim, né? Tipo, discordo de você, tenho minha opinião, acabou e tal. E a gente não busca o que Deus quer, a gente não busca a voz dele, a verdade dele. E eu percebo que em momentos de oração, quando a gente constrói isso, esse hábito de oração em conjunto, a gente volta a ter essa unidade no Espírito, né? Então a gente passa a ter essa sensibilidade e, tipo, começa a ouvir a voz do Espírito Santo e vendo o que ele quer fazer em nosso meio. E eu acho que gera também esse amor pelo nosso próximo que se perde muito quando a gente quer ter nossa verdade, tipo, não, essa aqui é minha verdade e tudo mais, eu oro no meu quarto e leio minha Bíblia, crio minhas verdades também, e aí não oro muito com o meu irmão, não crio essa empatia por ele e tudo mais, mas quando a gente busca em conjunto, além de ser uma coisa diferente, a gente gera esse cuidado, eu acho que é muito importante, acho que é muito importante a gente trazer essa unidade também para a nossa igreja, para que não se perca, porque é também uma coisa bíblica, né, um mandamento, para que a gente tenha isso. Gente, se vocês não ouviram direito, volta aí esse trechinho, porque é extremamente importante. Se você se considera mais reformado, mais carismático, seja lá o que for que você se considere aqui dentro, volta e escuta de novo, porque esse é o que nos une, é a comunhão. Né? A gente falou de comunhão no último podcast da integração, mas... E a gente até bateu nisso, né? A gente falou que se a gente não tiver com o coração no lugar certo, com o coração em Cristo, a gente pode estar fazendo as ações que for. Mas se o nosso coração verdadeiramente não estiver unido com o nosso irmão, do que adianta, né? Uhum. A gente só está cumprindo tabela. E, assim, queria perguntar em relação à equipe de intercessão. Na equipe de integração, quando o Maísa estava aqui junto com o Gui, eles falaram que está faltando gente para participar da equipe de integração. Como é que está a equipe de intercessão? Vocês acham que, não, glória a Deus, tem muita gente para estar auxiliando a gente aí nesse trabalho? Ou, por favor, venham, como é que tá? Deixa eu fazer só uma defesa prévia. Não é que tá faltando gente em si. Quem tá lá tá fazendo um trabalho bem legal também. Mas é que, tipo, a gente precisa ter um corpo enorme pra pegar todos os jovens daqui, integrar todos. A gente precisa ter um corpo muito grande. Mas é só uma defesa prévia pra que o pessoal não se sinta também. Vocês são a alma do grupo da integração. Então, vamos lá. Se você não entendeu o que a gente disse, volta no episódio passado e assiste. Porque lá faz sentido. Bom, quando a gente entrou na intercessão, o grupo era menor. Então, a gente foi adicionando algumas pessoas, né, convidando algumas pessoas. Só que o que acontece é que assim que a gente entrou também, a gente já determinou, vai ter 2 ou 3, né? E isso a gente sabe que hoje na vida do jovem, que estuda, que trabalha, é meio difícil encaixar na semana, porque é um dia de segunda e às vezes a pessoa não pode. A gente sabe disso. Então, muitas pessoas ainda não podem estar, mesmo da nossa equipe. São poucas as que podem estar. Então, nessa parte, assim, a gente sente um pouco que tá faltando gente que possa estar ali. Mas sábado acho que tá tranquilo, né? Porque sábado são os dias de culto jovem, acaba que são os dias que mais tem
o agir ali da intercessão, assim, em conjunto, né? E acho que é isso. Você quer falar alguma coisa? Quando a gente entrou, o grupo de intercessão antes, ele era mais focado nos eventos da igreja, ou dos jovens, né? Nos eventos dos jovens. Então, fazer um jejum pro evento tal, pro retiro, trabalhar lá no retiro e tal. E a gente colocou escalas durante os cultos jovens. Cultos jovem ou cultos jovens? Culto jovem. Cultos jovens. Os cultos jovens. A gente começou a colocar escala no culto para a galera estar orando pelas pessoas, estar sensível, no momento de apelo, ir lá orar pela galera. Tipo assim, claro, qualquer pessoa da intercessão poderia ir lá orar, mas a pessoa na escala, ela está responsável por estar naquele momento e orar pelas pessoas e tudo mais. E também a questão do 2 ou 3. Então, uma galera ainda na equipe ainda não estava contando com isso na agenda deles, no cronograma, ainda está se organizando. A gente sabe como é a galera de faculdade, trabalho e faculdade ao mesmo tempo e vai... Enfim, então a gente ainda está se organizando. Tem algumas pessoas na equipe que realmente estão sempre lá, colam sempre que podem dar o máximo. Outras ainda estão se ajeitando. A gente tem conversado isso com o pessoal da equipe, estão se ajeitando no horário e tudo mais, para poder tá mais junto. Mas, graças a Deus, é uma equipe bem legal. Tem uma questão também que a galera às vezes entra na intercessão ou entrava na intercessão achando que seria o grupo que a pessoa ficaria menos em destaque na igreja, a pessoa mais tímida. Então eu vou ficar lá atrás, no escuro, na salinha de oração, orando pelo culto. E na verdade não, na verdade a gente está responsável por toda a parte da oração dos jovens, das orações que são feitas. Então a pessoa vai lá na frente e ora no 2 ou 3, lidera uma oração, organiza, ora pelas pessoas. Então algumas pessoas ainda estão com dificuldade caminhando nessa área. E é bom, né, também, é bom para esticar a pessoa, para ela entender que em algum momento ela precisa, claro, a timidez existe, mas a pessoa precisa quebrar a barreira quando tem que fazer o que é para ser feito. Tipo, bom. Queria até falar isso aqui, porque, como eu disse, é um grande desafio para mim estar aqui justamente por isso, porque orar em público para mim é, né, motivo de bastante timidez. Assim, eu sou muito tímida, então ter que, às vezes, dar a palavra, a gente já dei palavra no 2 ou 3, mesmo que curta, mas já é uma dificuldade para mim. E a gente tem que ser esticado mesmo, porque o Espírito Santo quer fazer coisas, né, em nós, e quer nos tratar, quer trabalhar através da gente. Então, isso também serve para nossa equipe, né? Porque antes, eu acho que eles acreditavam ser tipo assim, não, a gente vai se reunir para orar pelo chama. Então, a gente vai estar ali orando juntinho, só 10 pessoas pelo chama e pronto, você não vai estar em evidência. Mas não, gente, a gente precisa muito ir lá na frente, orar pelas pessoas, a gente precisa puxar essas coisas, porque se não vier da gente, sabe, a gente vai esperar que venha de quem, teoricamente. O ideal é que todo mundo, né, se prontifique para isso, mas não é bem assim. Então, que a gente seja o incentivador disso, né? É isso que eu penso mesmo, diante da timidez, que é o meu caso. Não, e é interessante que quem assistiu o episódio anterior sobre integração viu, e nesse agora está vendo, é que a liderança é um testemunho sobre como vencer a timidez, né? Exatamente como vencer a timidez para servir. Lá no da integração, vocês viram como eu era esse cara, como a Maísa também era, tinha essa questão de tipo, não tô integrado ainda, como é que eu vou integrar? E hoje você tá vendo o Ban aí com ela falando que tem um pouco da timidez, mas que hoje ora, que Um hoje pouco, não fala. muito. Ainda é uma dificuldade. Então, e aí, mas vence assim, do mesmo jeito. Tá lá. Eu também, eu não sou muito de falar em público, eu não sou tímido, mas eu não gosto de pegar microfone para falar lá na frente. Sim. Mas assim, eu sou aquele cara que, meu irmão, tem que fazer, então bora. Precisa, vai. Tipo, É. tá à disposição. Né? Uma coisa que eu quero perguntar a vocês, e aí é aquele negócio, né? O pessoal pensa, pô, a pessoa é muito envolvida em oração, então deve orar o dia todo. Deve, tipo, vou tirar um turno do meu dia, vou orar 8 horas hoje. É tipo, 3 horas é pouco. Tem um pessoal que comenta até uma fala de um escritor famoso que eu não vou fazer ideia, que fala que orou 3 horas e que achou que era pouco ainda. Também não vou saber dizer pra você. É aquele eu só confio em alguém que ora mais de 2 horas. É aquele eu não confio em alguém que ora menos de 2 horas por dia, né? Mas na rotina de hoje em dia, 2 horas a gente tá orando. Tem muita gente que tá orando 2, tem muita gente que tá orando 20 minutos. Aí o que eu quero perguntar pra vocês é: qual é a rotina de oração que vocês têm? O que é que vocês podem falar pro jovem hoje sobre rotina de oração? Por exemplo,
é uma coisa que para nossa geração é a última pergunta que eu ia fazer para vocês, não é a última daqui agora, mas é a última que estava na lista aqui, que é como essa geração tem convivido com a oração, né? Então, fale um pouco sobre a rotina de vocês, sobre e tudo isso que eu comentei aqui agora. A gente... É melhor falar sobre a geração primeiro, né? Eu acho que essa geração tem muita dificuldade, eu me coloco dentro da geração. É muito difícil para essa geração, de forma geral, fazer uma coisa de cada vez. A gente tem muita dificuldade de parar e separar as coisas, sectarizar, né, as coisas do dia. Agora, porque antigamente o cara ia trabalhar, ele só estava trabalhando. Aí o cara ia estudar, ele só estava estudando. Ele ia conversar com alguém, ele só estava conversando com alguém. Hoje em dia, você faz tudo ao mesmo tempo. Às vezes você está trabalhando, estudando e respondendo um monte de gente, conversando com um monte de gente ao mesmo tempo. Hoje eu estava fazendo isso. Eu estava ouvindo videoaula da faculdade, ao mesmo tempo que eu editava foto de trabalho e falava com as pessoas no WhatsApp. Aí eu fiquei, caraca, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí isso torna muito difícil. Isso é bom porque a gente tem, né, essa coisa da multitarefa, a gente vai fazendo e tal, velocidade. Mas é péssimo porque a gente não consegue parar e ficar em silêncio, ficar no momento. Pô, a gente vai ler a Bíblia, pega ali 10 minutos, você já tá... WhatsApp, alguém falou com você, alguém não sei o que tem para resolver. Aí daqui a pouco passou mais 15 minutos, você já tá... Peraí, não sei o que, tá acontecendo, não sei o que lá, alguém manda notificação, você já tem que fazer, não sei o que. E é muita correria, os tempos parece que não são mais separados nas coisas certinhas do dia. Então isso torna muito difícil na vida de oração, de você desligar seu celular, você parar ali no seu quarto, fechar sua porta e passar 30 minutos, 1 hora, é muito difícil hoje para o jovem dessa geração, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Os estímulos são sempre muito instantâneos. A rede social, das redes sociais agora aderiu todos a esse negócio de ficar subindo, né? Que é a coisa mais instantânea possível. Você fica subindo, e cada vídeo você tá nesse vídeo, você não lembra do penúltimo vídeo que você viu. Você já não faz ideia mais, sua mente tá assim. E aí o resto do dia sua mente passa nessa mesma velocidade das coisas. Então, é muito difícil, eu reconheço isso também para mim. É muito difícil, às vezes, dias, principalmente que eu fico mais no celular, em rede social, não sei o que, daqui a pouco quando eu vou parar para orar, eu tô agoniado. Você tem que pedir misericórdia para Deus acalmar e... Até parar a mente, né? Exatamente, é muito acelerado. Então, assim, realmente eu reconheço que para essa geração a gente tem que tomar mais cuidado. A gente tem falado sobre isso, sobre coisa dos hábitos, sobre questão da rotina, de organizar a rotina, de ter cuidado com redes sociais, enfim, todos esses cuidados. Na nossa vida, pelo menos como casal, assim, a gente sempre, desde que a gente começou a namorar, a gente faz questão de orar todos os dias, ou praticamente todos os dias. Às vezes não dá, tô na rua, não sei o quê, ela foi dormir, pronto. Mas quando a gente pode sempre, a gente ora todos os dias. Muitas vezes ela acaba dormindo no meio da oração, porque ela dorme muito fácil. Às vezes, mesmo sentada, nem tá deitada, ela dorme. Ela já dormiu, inclusive, ela orando no meio de uma frase, ela simplesmente apagou. Mas Deus entende, Deus é bom. Ele conhece, ele fez ela assim. E aí, mas a gente tem esse compromisso, né? É algo que é muito da gente, não importa se a gente está num dia cansado, se está num dia bom, se foi um dia feliz, se não foi, se está estressado. Não, final do dia, a gente para, a gente liga e a gente ora todos os dias. É algo que a gente preza bastante. E na rotina pessoal, a gente também busca sempre arranjar um tempo, arranjar pelo menos que... o que eu vi o filho do Subirá, o Israel Subirá, falando outro dia, né? Não tente começar as coisas com... eu vou começar 1h30 orando. Agora eu vou virar o John Wesley, 3 horas orando. Irmão, você vai orar um dia, no outro você não vai chegar. Se você fizer 15 minutos de oração por dia, já é melhor do que nada. Depois você aumenta para 20. Mas comece de alguma coisa, de algum lugar. É melhor você começar com 10, 15 minutos do que não começar e do que fazer uma semana e depois nunca mais orar. Então, assim, na rotina corrida que a gente às vezes vive, a gente às vezes não tem tempo de separar 1 hora de oração, às vezes nem 40 minutos, às vezes vai ser 20 minutos de oração, 15 minutos de oração, e é isso. E Deus, ele entende. Eu acho que isso não tira o fato de que a gente tem que
rever sempre nossas prioridades, né? Não é do tipo assim, vou priorizar qualquer outra coisa que eu vou fazer aqui, vou me divertir, vou fazer tudo que eu quero fazer, assistir filme, assistir série, assistir vídeo, e aí quando sobrar 5 minutinhos ali antes de dormir eu oro. Isso aí já não é não é assim, mas enfim, Então, acho que por aí. vamos para uma fase agora do podcast de achismos. Não tô copiando o Maurício Meirelles, é só uma fase aqui que eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Que, por exemplo, muitas vezes eu me pego orando durante o dia, tipo, tô dirigindo, tô em casa, tô saindo, tô no meio da rua, tô orando. Mas, tipo, vocês acham que é necessário que a gente tenha um momento exclusivo para isso? Ou qualquer momento que a gente ore já tá contando na lista de tempo do dia? Tipo, orei 5 minutos agora, daqui a 2 minutos, vai contando até bater 30 no dia? Pagar Ou tem que parcelado, né? Exatamente. Pagar a oração Pagar parcelada. parcelado é bom. Pagar a oração parcelada. Ó, justamente assim, falando da minha experiência própria, né? Eu considero que esse parcelado não funciona muito, porque a gente percebe isso que o Gu falou, é muito verdade. A nossa mente está extremamente acelerada. Então, eu me pego muitas vezes, ainda que deixando o celular de lado, né? Não tô nem vendo que tá chegando uma notificação de WhatsApp, que se chegar já fui. Mas não tô nem vendo. Minha mente não tá naquilo. Minha mente tá nas coisas do que demais, nas coisas do trabalho, nas coisas da intercessão, nas coisas, sabe? Em tudo isso. E aí a gente acaba não focando naquilo que a gente precisa focar, que é em conversar com o Senhor, sabe? Em, às vezes, ouvir o que Ele tem pra falar pra gente. Então, essas parcelas, a gente acaba fazendo meia boca. E é só pra poder cumprir tabela, sabe? Então, não é a mesma coisa. E eu... Eu acho que realmente é uma coisa que a gente precisa voltar, sabe? Voltar às coisas, antigas. Poxa, não, eu quero acordar, assim, e realmente consagrar minha vida ao Senhor aqui. Eu percebo que eu funciono melhor de manhã. Tem gente que funciona melhor de noite. Eu acho que Gu funciona melhor de noite. Mas quando eu orava muito, assim, pela manhã, assim que eu acordava, era muito melhor, porque eu meio que priorizava aquilo. Então, eu colocava aquilo como meu primeiro a fazer do dia. Então, eu acho que se a gente tira esse primeiro momento de entrega, é a melhor coisa, sabe? Tipo assim, poxa, agora o resto do meu dia eu já tô colocando aqui diante do Senhor, sabe? E quando a gente ocupa mais a mente durante o dia, acaba também tirando um pouco dos olhos do Senhor. Eu acredito um pouco nisso por experiência própria. Não é nem como determinando nada, não. É só minha humilde opinião e de experiência mesmo. Mas acho muito necessário que a gente tire esse momento, deixe o celular de lado, deixe pessoas de lado para isso e foque naquilo. Assim, só até explicando o pagar, né, a oração, porque muitas vezes a gente vive, não sei se vocês concordam, a gente parece que bota a oração num lugar até parece punitivo, sabe? Eu preciso orar. O pessoal tá falando aí, tá, tudo bem, sei que eu preciso orar. Vou desligar aqui o celular, vou pegar e começar a orar. Então, eu acho que até a gente ver como é que está nosso coração em relação a isso. Porque, é como você disse, é falar com o Senhor, é falar com Deus. Não deveria ter nada mais precioso do que isso. Não deveria ter série que tomasse esse lugar, nem nada. Para a gente olhar e falar assim, Senhor, que precioso é passar o tempo com você, né? E, assim, eu queria devolver uma última pergunta rápida para aquele ouvinte que está dizendo assim, eu quero fazer parte da equipe de intercessão. O que é que precisa fazer? O que é que precisa ter uma pessoa para fazer parte da equipe de intercessão? Eu não acho que precisa ter muita coisa, não. É ter vontade, ter ânimo para orar, ânimo para buscar Deus. Não precisa ter nenhum dom espiritual específico, nem nada do tipo. Não precisa ter um banco de horas de Não. A gente vai começar a contabilizar, brincadeira. Mas, só comentando o que Thales falou, é realmente muito importante isso. Às vezes a gente, principalmente quem cresce na igreja, eu acho, tem essa coisa de... Você cresce na igreja, parece que Deus está contando lá com a caderneta dele quantas horas você está orando, para ver se você tem mais moral ou tem menos moral com ele. Não é, obviamente, dessa forma. É muito mais no sentido de eu querer me deleitar na presença de Deus. Eu querer ler a palavra e ouvir a voz de Deus falando no meu coração e ser transformado e tudo mais. Claro que também não tira o fato de que, às vezes, você vai estar cansado,
Você vai estar, caraca, nossa, só queria fazer um não sei o que lá, só queria fazer uma outra coisa. Às vezes, assim como você tem pessoas que você ama e às vezes você precisa ajudar aquela pessoa, você não tá afim, mas você precisa. Não é a mesma coisa, porque é Deus, tá? Mas você ama estar com Deus, você tem que... se espera de você, um cristão, que você ame falar com seu pai, você ame estar na presença dele, que esse seja exatamente o seu lugar de descanso e não o seu lugar de cansaço. Mas, às vezes, também você vai estar viajando, sua mente vai ter outro lugar e você vai precisar meio que se forçar, né? Você vai dar aquela, tipo assim, não, eu me comprometi a orar, vou estar lá em oração. Tipo assim, no momento que começa, você já muda completamente sua mentalidade. É muito engraçado, sempre que acontece isso comigo, né? Eu tô tipo assim, nossa, tô muito cansado. Pô, Deus. Aí eu falo, tá bom, vou orar. Aí quando começa a orar, eu falo, caraca, por que eu não tava orando, irmão? Eu perdi 20 minutos aí procrastinando, ao invés de estar aqui orando, e deveria ter começado antes. Mas para a galera que está interessada aí em entrar na intercessão, sejam muito bem-vindos. Só falar com a gente conversa com você e a gente está precisando mesmo de mais pessoas. Quanto mais gente orando, melhor. Nunca é demais gente orando, né? E é isso, só precisa estar disposto a viver essa vida de oração, em grupo também. Você não precisa não ser tímido, eu adoro orar em público, eu adoro pegar o microfone para fazer aquela oração. Não, até às vezes é meio complicado que seja assim. Mas você tem que estar disposto a ser usado por Deus, principalmente nessa área da oração. Eu acho que é muito sobre você estar disponível para deixar Deus te usar. Sobre também dons espirituais, a mesma coisa. Eu não sei se Deus vai me usar porque eu não sou assim, eu não sou... Irmão, é Deus que vai te usar, você não vai estar se usando. Não, é Deus que vai te usar. Você tem que estar disponível, você tem que estar buscando a Deus, você tem que estar tentando viver em santidade o máximo possível. Claro, eu não tenho pecado nenhum. Não é isso. Mas santidade é outro assunto, né? Mas, enfim, você tem que estar numa vida de caminhar com Deus, comunhão com Deus e, enfim, é isso. Eu queria fazer um adendo aqui, só porque já teve gente que veio me perguntar assim, o que eu faço para poder entrar na equipe e tudo mais. Eu já respondi, tipo assim, gente, a gente só quer pessoas que estejam realmente dispostas a orar pelas outras, a estar ali, sabe, disponíveis mesmo. Porque isso da questão da timidez é uma coisa que é facilmente vencida, sabe? Porque o Senhor ajuda a gente, capacita. Então, se você está disposto, disponível e entregue, poxa, eu estou disposto realmente a crescer aqui e amadurecer nesse processo. Porque já teve gente que eu perguntei, está disposta a orar? Não tô. Então... É complicado. Mas se você mas aí se você disser pra mim, poxa, eu tô disposta, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que, porque já teve gente que falou, não oro muito bonito. E aí? Não é assim. Não é sobre palavras bonitas. É uma audição de oração, a gente vai... não tem isso não, Você né? vai orar na nossa frente, a gente vai te dar uma nota de corte. Ver se passa, se passar, a gente adere. Mas não é nada disso. Então, se a pessoa está realmente disposta, né, a crescer nesse processo junto com a gente caminhar junto nisso aí, em amor pelas pessoas, em amor pelo corpo, é isso que a gente quer. Então, galera, esse foi mais um podcast dos jovens. Não deu tempo de fazer a pergunta que eu acho que muita gente queria saber, o porquê de ser ban. No próximo que ela vier... Deixa suspense aí. No próximo que ela vier, ela explica. Será então, que ban vem? Esse foi mais um podcast dos jovens e até a próxima. Continue ligado na Web Rádio IBVA.